Parte 3, a corrupção do pecado, né? A origem do mal em geral. É só para introduzir aí, né? Para pessoas que assistem esse vídeo de pronto, não sabem saber o que a gente está falando. É Isso melhor. aqui é a parte 3 do livro de São Boaventura, né? O título do livro é o seguinte: São Boaventura, Obras Escolhidas, né? É um apanhado da obra de São Boaventura. Nem tudo dele está aqui, mas é uma grande parte da obra dele está, certo? Estamos estudando o Brevilóquio, né? Nós já estudamos né, quase todos os capítulos da parte 1, na realidade. Não estudamos todos, mas quase todos os capítulos da parte 1 e da parte 2. E agora estamos na parte 3, que fala sobre a corrupção do pecado. Tá? Só para a gente não perder aí o fio da meada. Certo? Então, nesse momento, vamos estudar o capítulo 1 da parte 3, que fala da origem do mal em geral. Pronto, Regina, pode começar. Número 1. Tendo já determinado brevemente algumas coisas a respeito da Trindade de Deus e da criação do mundo, resta agora ver também brevemente algo a respeito da corrupção do pecado. A este respeito, deve-se admitir, em resumo, o seguinte: 2 pontos. O pecado não é uma entidade, mas defeito e corrupção, pela qual corrompe-se o modo, a espécie e a ordem na vontade criada. Por isso, a corrupção do pecado é contrária ao próprio bem. Mas, apesar disso, não possui existência a não ser no bem. Nem tem outra origem a não ser no bem, que é o livre-arbítrio da vontade. Este não é de todo mal, pois pode querer o bem, nem é de todo bom, pois pode inclinar-se para o mal. Olha só. Qual é a essência da questão? Né? É o livre-arbítrio. É dele que vem o bem ou o mal. O livre-arbítrio não é bom nem ruim, mas ele é a alavanca para a prática do bem, como é a alavanca, a chave, né, para a prática do mal. Né? O pecado vem do livre-arbítrio. Por isso que ele diz que o pecado, a corrupção do pecado é contrária ao próprio bem, mas apesar disso não possui existência a não ser no bem. Porque você está no bem, peca, você faz o mal. Você usa o livre-arbítrio, que é um bem, para fazer o mal. Por isso ele vem do bem. Por isso que ele diz aqui, ó, nem tem outra origem a não ser no bem. Nem é de todo mal, pois pode querer o bem. Nem é de todo bom, pois pode inclinar-se para o mal. Então, esse número 1, esse item 1, é uma introdução, e aí a partir daí ele vai começar a descrever, a explicar, né, que a didática de São Boaventura é essa, explicar o que ele disse aí em cima. Então, vamos só guardar algumas chaves.
né, de interpretação, de hermenêutica, né? O livre-arbítrio é uma delas. O fato do pecado, a corrupção do pecado, apesar de ser contrária ao próprio bem, ele não possui existência a não ser no próprio bem. Outra chave: o pecado não é uma entidade, é um defeito. Tá? Isso é uma coisa importante. Senão ele não salientaria aqui. E também o pecado corrompe o modo, a espécie e a ordem na vontade criada. Tem a vontade criada, tem um modo, tem uma espécie e tem uma ordem. O pecado corrompe esses três entes: o modo, a espécie e a ordem. Certo? Beleza. Vamos aqui para o item 2, então. O que acima se disse explica-se da seguinte maneira. Regina, vai lá. Como o primeiro princípio é por si mesmo e não por outro, é necessário que seja ser para si mesmo e, por isso, sumamente bom. Só um pouquinho, Regina. Só para a gente empregar bem a expressão. Como o primeiro princípio, as pessoas, se pegarem o vídeo a partir de agora, não vão saber. O primeiro princípio, o criador de tudo, não é? Não é? Deus criou tudo do nada. Do nada. Né? O primeiro princípio é como o Dom Scoto diz, né? Tem um tratado específico sobre o primeiro princípio, que a gente vai precisar ainda de muita musculatura intelectual para poder entender bem aquele tratado do primeiro princípio. Muita luz do Espírito Santo. Mas ele diz aqui, ó, como o primeiro princípio é ser por si mesmo. Essa frase aí, ela é, digamos assim, no discurso analítico científico, ela é um princípio que, nesse princípio, cabe todo um tratado, que é justamente esse livro de Dom Scoto. Se a gente pudesse mostrar aí, seria muito bom. Que ele fala exclusivamente sobre o primeiro princípio. Mas o que é importante ver isso aqui? O primeiro princípio é ser por si mesmo. Ele não vem de outro. Ele não é criado. Quando Moisés pergunta para Nosso Senhor, como é seu nome? Quem é o Senhor? Aí ele diz, eu sou o eu sou. Ele não vem de outro. Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então, como o primeiro princípio é ser por si mesmo, né? Ele já entra com com esse postulado, ele está afirmando isso. E não por outro, é necessário que seja ser para si mesmo. E por isso, sumamente bom e sem o menor defeito. O pecado não pode entrar aí. Aquela corrupção do modo do... Cadê, Regina?
a corrupção do modo, da espécie e da ordem na vontade criada, não interfere no primeiro princípio. Aí ele diz, por isso, sumamente bom e sem o menor defeito. E aí vem uma coisa importantíssima. Não há, pois, e nem pode haver algo que seja um primeiro princípio sumamente mau. Porque o primeiro princípio significa o sumo complemento. E o mal absoluto seria a carência total. Como o primeiro princípio, enquanto ser supremo e perfeito, não pode ter defeito em seu ser ou em seu obrar, no seu executar, nos seus movimentos. Não é, por isso, o mal supremo. Nem representa algum mal e nem pode ser, de algum modo, origem do mal. O primeiro princípio é todo o bem. É nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro princípio. Criador de todas as coisas. O Logos divino. A Santíssima Trindade, Deus Pai, o poder total, Deus Filho, a inteligência, o Verbo, a criação, o Criador, o Logos, e o Espírito Santo, o amor, a liga, o que une tudo, o que equilibra tudo. Como, porém, é onipotente, pode tirar o bem do não ser para o ser, mesmo sem o auxílio de qualquer matéria. Ele é onipotente. Ele pode tudo. Então, ele pode tirar o bem do não ser para o ser, mesmo sem o auxílio de qualquer matéria. Por isso que nós fomos feitos do nada, do não ser. Nós fomos feitos do nada. Esse não ser é o nada. Não existe teoria da evolução. O homem depende do macaco. Isso é um absurdo. O homem foi feito do nada. Também não foi feito dos pedaços de Deus, da essência, nada disso. Ele foi feito do nada. Uma vez feito, aí Deus fez algumas outras coisas. Como, porém, é onipotente, pode tirar o bem do não ser para o ser, mesmo sem o auxílio de qualquer matéria. Foi o que fez quando formou a criatura, a qual deu o ser. Eu não era nada, passei a ser alguma coisa. Eu era nada, passei a ser um ser. Passei a ter vida, passei a ter inteligência e passei a ter vontade. Então eu passei a ter 4 coisas. A ser um ser, a ter vida, a ter inteligência e a ter vontade. Do nada, o primeiro princípio,
nosso Senhor Jesus Cristo, o Logos Divino, me fez isso. Um ser com vida, com inteligência e com vontade. Esta criatura, proveniente de Deus, por uma tríplice causalidade, convinha que, em sua substância e em sua vontade, tivesse modo, espécie e ordem. Eu, na minha substância, convinha que eu tivesse modo, espécie e ordem. Estava, pois, destinada a agir na dependência de Deus, segundo Deus e para Deus. É por isso que os oradores, os grandes pregadores, eles enfatizam tanto. Deus está no controle de tudo. Deixe ele agir na sua vida. Não se oponha. Não se oponha à vontade, ao modo, à espécie e à ordem. Não se oponha ao modo, nem à espécie, nem à ordem que ele criou para você. Porque quando você se opõe a isso, você está pecando, está corrompendo isso. E quando você corrompe isso, você entra na tristeza. Você sai do veio, você sai do rio da graça. E entra em águas turbulentas que você não conhece e se perde. Você sai de Deus e entra no mundo. E o Deus do mundo não é o Logos Divino. Estava, pois, destinada a agir na dependência de Deus, segundo Deus e para Deus. E isto conforme o modo, conforme a espécie e a ordem nela inerentes. Aí veja esse item 3, que coisa linda. Mas como era uma criatura tirada do nada e deficiente, podia rebelar-se contra a determinação de agir para Deus, passando a fazer algumas coisas para si e não para Deus. E isto é o pecado. Você deixou de fazer as coisas para Deus e passou a fazer as coisas para si. Mas você veio do nada. Como é que você pode competir com o Logos Divino e agir conforme a sua cabeça? Se você é ignorante, se você não sabe de nada, então, como essa criatura tirada do nada rebelou-se contra a determinação de agir para Deus, passou a fazer coisas para si e não para Deus, surgiu o pecado. Que é a corrupção do modo, a corrupção da espécie e a corrupção da ordem. Dá para você trazer para o mundo hoje essa corrupção? A corrupção do modo, a corrupção da espécie e a corrupção da ordem? Será que você consegue colocar esse conceito
na vida prática, na vida do dia a dia, nos movimentos, hoje, que enlouquecem as pessoas. Nessas doutrinas, nessas ideologias que corrompem o modo de cada pessoa, como ela foi criada. O homem e mulher, o modo, a espécie e a ordem. Como é carência, não possui causa eficiente, mas deficiente, que é o defeito da vontade criada. Lá em cima, quando ele falou que o primeiro princípio não podia ser mal, ter pecado, ele fala que o mal é carência, é falta, é deficiência, é defeito da vontade criada. Aí vem esse item 4 aqui. Como o pecado é corrupção, e a corrupção só pode ser do bem, você não corrompe o mal, você corrompe o bem. E como a corrupção encontra-se em uma coisa corruptível, você só corrompe o bem, e essa coisa, ela é corruptível. Porque se não fosse corruptível, não era corrompido. E se não fosse do bem, também não tinha corrupção. Só no bem pode estar a corrupção. Como isso aqui, viu, Regina? É de a gente para o Willa Velho. Se a gente pudesse parar agora, pegar aquele livro, O Mal e o Sofrimento, pegar aquele capítulo que a gente está lendo, a gente encaixar ele totalmente aqui. Entendeu? Como a vontade livre corrompe em si mesmo o modo, a espécie e a ordem, afastando do bem verdadeiro, todo pecado, enquanto tal, provém da vontade, como de sua causa primeira, e encontra-se na vontade, como em seu sujeito próprio. Então, a vontade que o comete quando, por sua defetibilidade, mutabilidade e versatilidade, despreza o bem indeficiente e incomutável e adere ao bem mutável. O que é que ele está dizendo aqui? Que a vontade é a grande vilã. E a vontade que comete, quando por defeito, defetibilidade, com mutabilidade, falta de ser perene e versatilidade, né? Conseguir se transformar em várias coisas, despreza o bem indeficiente e incomutável. Que bem é esse? O bem indeficiente, que não é deficiente, e o bem incomutável, o bem que não é comutável, que não se transforma. É o primeiro princípio. O bem indeficiente e incomutável é Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus Pai, é a Santíssima Trindade. E é Nossa Senhora. E adere ao bem imutável.
Tá? Então, a vontade corrompe o pecado quando ela adere ao bem imutável. Se ela aderir ao bem imutável e indeficiente, ela não comete pecado. Esse aderir, essa liga, na qual a vontade é que tem que decidir, a vontade é o grande vilão da história, como é também o grande mocinho. Né? Então, é nessa aderência onde tudo se dá, na questão aqui do pecado. Donde se conclui que o pecado não consiste em apetecer as coisas más, mas em apartar-se das melhores. Olha só a sutileza dessa expressão. Sendo ele que, no apetite da vontade, corrompe o modo, a espécie e a ordem. Espera só um pouquinho, só para Tá. a gente falar um pouquinho ainda dessa questão, que é muito sutil, muito sutil. Olha só, olha o que ele diz aqui. Donde se conclui que o pecado não consiste em apetecer as coisas mais. O pecado não consiste em querer as coisas mais, em se regozijar com as coisas mais. Não. O pecado consiste em se afastar das coisas boas, das coisas melhores, ele usa aqui. Sendo ele o pecado que, no apetite da vontade, a vilã que a gente falou lá em cima, sendo que ele, no apetite da vontade, corrompe o modo, corrompe a espécie e corrompe a ordem. Por isso, o pecado é de tal modo voluntário que, se não houver o voluntário, não há também pecado. Olha só o que ele diz aqui. Não existe pecado forçado. Você não é forçado a pecar, você peca porque quer. Você peca porque lhe apetece. Ao invés de você aderir ao bem perfeito, imutável, você adere ao bem mutável. Uhum. E a partir dali, você usa a vontade para agredir, para desconstruir, para modificar, para adulterar, para espedaçar, para ferir drasticamente o modo, a natureza e a ordem. O modo, a espécie ele não fala a natureza, né? A espécie e a ordem. Por isso o pecado é de tal modo voluntário que, de tal modo voluntário, ninguém é forçado a pecar, minha gente. Todo mundo tem o controle disso. É difícil, a gente cai, levanta. Mas você precisa entender que você pode vencer. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Ele encarnado, verbo divino encarnado enquanto homem. Eu venci o mundo. Ele era carne. Passava por todas as necessidades que nós passamos. Só que ele aderiu ao bem imutável. E nós não.
de tal modo voluntário que, se não houver o voluntário, não há também pecado. Uhum. Entendeu? Pecado forçado não é pecado. Eu vou forçar você a matar uma pessoa. Ou você mata ou eu lhe mato. Olha só. Se não houve voluntariedade, se não houve vontade do que praticou o ato, não é pecado. Dá para compreender um pouco a libertação que dá isso, essa expressão. Olha só. Olha só. O pecado é de tal modo voluntário que, se não houver o voluntário, não há também pecado. Ou seja, todo pecado que é cometido sem vontade própria não é pecado. Após estas colocações, cai por terra a impiedade dos maniqueus. Ele usa isso como um poder de argumentação contra o maniqueísmo, né? Que defendiam a existência de um mal supremo como princípio de todos os males. Então teria o princípio e teria, que é o bem supremo, e teria um outro princípio, que seria o mal supremo. Ele bota por terra tudo isso aqui. Uhum. Não existe o mal supremo. Só existe o bem supremo. E todo mal vem do bem. Por intermédio da vontade. Fica claro igualmente qual seja a origem do mal e o seu sujeito. Quem é o sujeito do mal? Hein, Regina? É o homem. O homem Quem é o vilão aí da história? é o homem que cometeu os Quem é o pecados sujeito à do mal? sua vontade. Hã? Regina? Augusto voltou? Voltou. Caiu. Hoje está fogo. Então, Hoje, olha, nós vamos ficar aqui no. Anote aí, por favor, no capítulo 2, a tentação dos primeiros pais.